Oi, pessoal. Então vamos falar agora do ultrassom de alta frequência na avaliação dos nervos periféricos nos pacientes que têm suspeita ou confirmação de hanseníase. Então, por que fazer ultrassom? Então, o ultrassom de alta resolução, ele vai detectar precocemente o espessamento do nervo, a perda do padrão fascicular normal e pode mostrar fluxo endoneural. Então, ele é um exame que ele complementa o exame clínico e a eletroneuromiografia. Então, na anatomia normal do nervo, nós vamos ter aquele padrão em favo de mel, ali no corte transversal, que a gente considera como se fosse uma colmeia. Os fascículos têm que ser todos praticamente do mesmo tamanho, não ter uma diferença muito grande entre esses fascículos, como se fosse uma colmeia mesmo, um favo de mel. Já no corte longitudinal, então no maior sentido do nervo, a gente vai ver como se fossem então imagens alongadas, que a gente vai estar vendo o nervo no maior eixo, e esses fascículos também têm que ser mais ou menos do mesmo tamanho todos, então esse aspecto de feixe de palhas. O que que acontece na hanseníase? Na hanseníase, ele vai fazer um aumento dessa área seccional do nervo, então ele fica um nervo mais aumentado de espessura, ele perde esse padrão fascicular normal de colmeia, de favo de mel. Pode também ter um espessamento do epineuro, que é a membrana que recobre todos esses fascículos, recobre o nervo, e pode ter Doppler positivo nos casos de neurite. Então, quais são os nervos-alvo da hanseníase e o protocolo prático que a gente utiliza? Então, os principais nervos que a hanseníase acomete é o ulnar, o mediano, fibular comum e tibial. São esses nervos que a gente vai avaliar no nosso protocolo. A gente vai fazer como? Medir a área seccional do nervo, ver se tem alguma simetria, ver se tem focalidade. Então, a gente vai medir em pontos diferentes do nervo para a gente ver se esse nervo está inteiro espessado ou se ele está algum ponto só espessado, alguma área, uma área mais focal. Além disso, vamos avaliar a ecotextura para ver se ele está com o padrão habitual ou não, e o Doppler para a gente identificar se tem fluxo. Então, a gente tem alguns valores de corte de normal do nervo. É, Tem ali um desvio padrão entre eles, eu coloquei aqui uma média, mas tem um desvio padrão ali, que então seria o radial maior que 7,1, que o radial não é um nervo tão acometido, mas às vezes a gente pode identificar ele também. O ulnar maior que 8,17, mediano maior que 10,1, fibular maior que 9,5, tibial maior que 11,2. Então, para os índices de diferença, quando a gente vai medir em pontos distintos esse nervo, a gente conclui que diferenças maiores que 2,5 mm, seja entre segmentos diferentes ou entre lados diferentes, se tiver esse aumento maior que 2, em torno de 2,5 mm, a gente indica assimetria ou focalidade, que é o que a gente vai buscar na hanseníase, que o que ela faz é justamente isso. Ela faz assimetria, então ela é um aumento que não é simétrico desse nervo, então não é o nervo todo, é um aumento assimétrico e são áreas focais de espessamento que a gente vai ver na frente quais são essas áreas mais comuns. Então, aqui os nervos que a gente vai avaliar aqui, então, primeiro uma anatomia do nervo, né? Então, onde que a gente vai ver o nervo fibular, vem aqui, depois que divide o ciático em fibular e tibial. O fibular, ele vem mais na face lateral aqui da perna, passa na cabeça da fíbula, um pouco depois ele vai dividir em fibular superficial e profundo. Já o mediano, né, que a gente está mais acostumado, talvez ali o nervo ulnar, que vem aqui mais na face medial, passa pelo epicôndilo, aqui na região do cotovelo, e o nervo radial. Então, como que a gente faz essas medidas da área seccional transversa no protocolo de Hanseníase? Então, o nervo mediano a gente vai medir, todos os nervos, na verdade, a gente vai medir na região túnel e pré-túnel, que a gente considera. Então, no nervo mediano, o que que seria a região do túnel? A mesma região do túnel do carpo. Então, a gente vai medir aqui na região do túnel carpar e o pré-túnel, que seria aqui na região do pronador quadrado. Então, aqui está o músculo pronador quadrado, é aqui que eu vou fazer a segunda medida do pré-túnel. Então, vamos lembrar que a hanseníase, ela faz muitas vezes esse aumento de focal e assimétrico. Então, no caso de nervo, no síndrome do túnel do carpo, por exemplo, a gente vai ver, às vezes, o nervo aumentado aqui e um nervo
de aspecto normal nessa região do pré-túnel. Na hanseníase é mais normal a gente ver quando está acometendo o nervo mediano, que esse aumento essa assimetria, né, esse aumento da área seccional do nervo, ele é tanto na região do túnel quanto do pré-túnel. Já o nervo ulnar, então o túnel vai ser na região do cotovelo, que a gente vai medir, e o pré-túnel na região do braço distal, que é a região mais acometida pela hanseníase, é o nervo ulnar na região do braço distal. Do nervo fibular comum, então o pré-túnel vai ser aqui na coxa distal, enquanto o túnel vai ser na região da cabeça da fíbula. E o nervo tibial, pré-túnel aqui retromaleolar, e o túnel é na região do túnel tarsal. Então, esses são os pontos que a gente vai medir os nervos. Então, e a gente sempre vai medir a região pré-túnel e túnel. Então, aqui um exemplo de um nervo na região do braço distal. Então, esse aspecto do nervo, ó, como ele aqui já perdeu aquela morfologia de favo de mel, ele tem uns fascículos maiores do que os outros, né? Aqui num corte longitudinal. Aqui o nervo fibular profundo, então geralmente a gente mede o fibular comum, né, que é o que vai entrar no protocolo lá, o fibular comum na região da cabeça da fíbula, mas a gente pode também caracterizar o fibular superficial e profundo, que correm na face mais anterolateral da perna. Isso aqui a gente vai mostrar bem na prática como que acha esse nervo. Em geral, o nervo ele está acompanhando uma artéria. No caso do nervo fibular profundo, ele está junto aqui da artéria e das veias tibiais anteriores. O único nervo aqui que não vai estar acompanhando é o fibular superficial, que ele vai correr sozinho ali na face mais anterolateral da perna, e ele não é acompanhado por um vaso. Aqui, então, o fibular comum na cabeça da fíbula, então, que tem também essa assimetria de fascículos. Então, olha o tamanho desse fascículo comparado com aqui. Eu tenho um borramento desses fascículos, né? Então, eu tenho uma alteração dessa morfologia, além de ter aqui a área aumentada. Aqui no pré-túnel também um nar no braço distal, então um nervo mais arredondado, eu perco a morfologia fascicular, eu nem consigo ver essa morfologia normal dos fascículos, e então o nervo também é alterado. Aqui também na região do nar distal no cotovelo, então olha, aqui eu consigo ver os fascículos, mas olha como eu tenho um fascículo pequeno, um outro bem maior, um outro maior e meio indefinido, então também é um nervo alterado. Aqui mais um exemplo do braço distal. Então, vamos lembrar que o braço distal, ele é a região mais comum mesmo de acometimento aqui da hanseníase. Então, eu vejo, olha o tamanho desse fascículo comparado com aqui, que eu nem consigo identificar direito os fascículos e tem esse borramento da anatomia normal. Num corte longitudinal, então, olha a espessura desse fascículo comparado com a espessura desse, então eles têm que ser mais ou menos padrão, então da mesma espessura. E olha como eu vejo que está bastante alterado essa região, né? As espessuras são muito diferentes, então é um nervo alterado. Aqui mais um exemplo, então, um nervo que perde aquela morfologia fascicular, um nervo meio borrado, como se os fascículos estivessem borrados e perda da arquitetura normal. Então, qual é a comparação do ultrassom com o exame clínico? Então, o ultrassom ele vai detectar alterações antes do déficit funcional. Então, muitas vezes na avaliação clínica, você não vai ter uma alteração evidente, então não vai ter uma sintomatologia tão evidente, porque não vai ter um déficit funcional ainda, mas o ultrassom ele já pode mostrar alterações arquiteturais. E é aí que faz a diferença, de você já fazer esse diagnóstico muito mais precoce. Muitas vezes esse diagnóstico era feito até pela palpação de nervos, mas pense como é difícil você palpar um nervo, depende muito da anatomia do paciente, depende muito da experiência do médico que está palpando, é um dado que fica muito subjetivo, se eu palpar ou você palpar, será que a gente vai encontrar a mesma coisa? E no acompanhamento desse paciente depois, será que a gente vai lembrar de como palpou da outra vez e agora, para comparar se está igual, se melhorou, se piorou? Obviamente que não, porque é um dado muito subjetivo. Então, o ultrassom ele entra como um dado objetivo, tanto do aspecto do nervo, que você consegue ver esse aspecto, se está a morfologia normal alterada, quanto do tamanho da área seccional, se você vai ter uma área seccional normal ou alterada.
e ele também é muito sensível em casos de neurite pura, então que também é um diagnóstico difícil de você fazer clinicamente, e no ultrassom ele tem uma alta sensibilidade. Então, a neurite, a dor neural, o que seriam os critérios de neurite? Então, é o aumento do nervo, então a área seccional aumentada, perda do padrão fascicular, geralmente tem o epineuro mais hiperecogênico, até mesmo com uma reação inflamatória ali em volta desse nervo, e vai ter o Doppler positivo. Então, para a gente ter neurite pelo ultrassom, a gente vai ter que ver fluxo ou Doppler dentro do nervo. E se a gente vê fluxo ou Doppler dentro do nervo, está alterado porque o nervo normal a gente não vai ter vascularização dentro dele. Então, o ultrassom de alta frequência, ele reclassifica, né, essa neurite que é oculta clinicamente, que o paciente às vezes não tem uma sintomatologia tão importante, o médico tem uma dificuldade de diagnosticar e que faz toda a diferença saber se esse paciente tem ou não neurite, que vai mudar o tratamento, vai mudar a forma de acompanhamento. Então, o ultrassom, ele entra aí também com esse dado objetivo. Então, aqui um exemplo do nervo tibial. Então, eu vejo ó, como o nervo está aumentado, eu perco aquele padrão, perda daquele padrão fascicular, e eu tenho fluxo dentro do nervo. Então, o fluxo dentro do nervo é neurite. Aqui no corte é longitudinal, então aqui eu tenho fluxo dentro do nervo também. Lembrar que para a gente ver essa vascularização, tem que estar o Doppler bem ajustado. A gente precisa saber que não é um artefato ali, né? Ainda mais que muitas vezes o nervo está junto de uma artéria, de uma veia, ver se não é aquela artéria do lado que está pulsando, dando um artefato ali dentro do nervo. Então tem que estar tudo bem ajustadinho, padrão, para a gente ter certeza que esse fluxo é intraneural. Aqui mais um exemplo do ulnar no braço distal, que tem aqui uma discreta vascularização, mas tem vascularização dentro, já é um nervo alterado, então ele não pode ter. Aqui, no caso, um bem diferente, com bastante vascularização. Então, aqui eu estou num corte transversal do nervo. Olha o tanto de vascularização que eu tenho dentro dele. Aqui, se eu colocar no corte longitudinal também, ó, então eu vejo aquela diferença da espessura dos fascículos e já bastante fluxo intraneural dentro. Aqui mais um exemplo, então aqui ó, no corte transversal e longitudinal. Esse aqui é um nervo fibular superficial, inclusive, que é um nervo que a gente vê bem fininho, muitas vezes a gente nem enxerga ele. E olha como ele era aumentado, porque eu estava vendo bem, então é um nervo que a gente não vê desse tamanho. E era uma sintomatologia que o paciente tinha, então ele sentia até como fosse um cordão ali na face anterolateral da perna, ali mais perto do dorso do pé e olhando, então, era o nervo fibular superficial, e aqui no corte longitudinal, a presença de fluxo intraneural. Então, como que a gente faz o segmento desse paciente, né? Então, depois do tratamento, as anormalidades podem persistir, o Doppler vai estar correlacionado com uma inflamação ativa, então o Doppler positivo vai ter neurite. E o que tem surgido agora, mais novo, ainda eu já vou falar para a gente ter isso em mente, que daqui a um tempo isso pode ser um dado que vai ser utilizado para acompanhamento dessa neurite, que é a elastografia. Então, no caso da elastografia, o que a gente avalia é a rigidez da estrutura, né? No caso aqui do nervo. Então, geralmente, no caso de neurite, esse nervo vai estar mais rígido, mais aumentado, ali em torno de 26 quilopascal, a gente fala em uma redução dessa, dessa rigidez ali para em torno de 16 em média, a gente observa após o tratamento dessa neurite, então uma melhora ali dessa neurite. Tem esse artigo aqui que mostra, então, a elastografia, eles fizeram até a elastografia no corte, fazendo com o nervo no corte transversal, então que a gente observa um aumento dessa rigidez, a elastografia assim, quanto mais pertinho, opa, deixa eu voltar aqui, quanto mais pertinho do vermelho, que é mais duro vai estar o nervo, quanto mais pertinho desse azul, mais macio é o tecido. Então aqui eu observo que esse nervo ele tá mais duro, digamos assim, né? Então ele tá com alteração, medindo ali essa rigidez vai dar aumentada. E no pós-tratamento, o que a gente vai observando ali é que essa rigidez vai diminuindo. Então, eu vou chegando aqui mais pertinho do azul, essa rigidez cai. Então, esse é um dado que, assim, eu confesso que não utilizo em todos os pacientes, não é todo aparelho, hoje em dia, é todo equipamento que tem elastografia, mas eu quero já deixar aqui que é um dado a mais nesses casos de neurite que pode ajudar
nesse acompanhamento, né? Além disso, a gente tem os tipos de reações hanseníacas. Então, é aquele paciente que está tratando a hanseníase, ou muitas vezes até que já terminou o tratamento da hanseníase e pode ter essas reações. Então, nós temos a reação hansênica tipo 1, que é chamada de reação reversa. Então, ela vai ocorrer mais nas formas dimorfas, né, da tuberculose. Surge quando há melhora da imunidade celular e essas lesões antigas elas ficam mais infiltradas e edemaciadas. E a gente tem que lembrar, neurite aguda é comum nesses casos de reação do tipo 1. A reação do tipo 2 é o eritema nodoso, rancênico, então ele predomina já nas formas multibacilares. Está relacionada com complexos imunes, né? São nódulos geralmente dolorosos, o paciente tem febre, mal-estar e pode também ter neurite. Mas a neurite é mais comum no tipo 1. E reação silenciosa, que é uma inflamação neural subclínica que não tem sintomas evidentes e que é identificável apenas com ultrassom. Então, o que é, a gente vai identificar lá que o ultrassom tem a alteração, tem a neurite, mas o paciente não tem sintoma. Então, qual é o papel do ultrassom? No tipo 1, ver o edema ali neural associado, então vai ter uma hipoecogenicidade, um Doppler fortemente positivo, porque vai ser uma neurite aguda. No tipo 2, do eritema nodoso, vão ser nódulos hipoecóicos, dérmicos ou subcutâneos. É, pode ter focalidades internas no nervo também, e esse Doppler vai ser variável. E na reação silenciosa, a gente vai ter um espessamento que pode ser leve e segmentar, e o Doppler discreto até pode estar ausente, mas é uma detecção precoce de inflamação. Então, você vê aquele espessamento do nervo já que e clinicamente o paciente sem sintomas. Então, aqui é um exemplo de uma paniculite, que seria aqui, que é mais ou menos como a gente vê, o eritema nodoso ali, né? Então, essa paniculite, perda da diferenciação da derme com o subcutâneo, você tem um aumento da espessura e da ecogenicidade desse subcutâneo. Então, na região onde o paciente muitas vezes tem uns nódulos dolorosos, aqui, então, aqui eu vejo subcutâneo normal, aqui eu vejo a área da alteração, ó, como tem essa paniculite aqui no tecido subcutâneo. Então, se eu comparar aqui a face lateral da perna, de uma região normal da perna esquerda, aqui com a perna que o paciente tinha sintomatologia, como eu tenho um aumento dessa espessura, dessa ecogenicidade subcutânea. Então, que seria a reação do tipo 2. Tem também o rancenoma, que o rancenoma ele é um nódulo granulomatoso da hanseníase. Ele ocorre principalmente em reações do tipo 2, do eritema nodoso, essa paniculite lobular granulomatosa, e é mais comum nas formas multibacilares. E tem em fases de grande liberação de antígeno, né? Então, é uma lesão que ela é dérmica ou subcutânea, e ela vai ser rica em macrófagos e bacilos dentro dele. Então, aqui um exemplo do rancenoma. Então, aqui no subcutâneo, pega um pouco da derme também, essa lesão mais, assim, heterogênea, com áreas mais hipoecogênicas aqui, né? Aqui no outro corte, então, esse aqui seria o aspecto de um rancenoma. E lembrar que a hanseníase tem que ter avaliação de contatos domiciliares. Então, então você vai fazer o contato de todos os contactantes. Então, o anti-PGLI positivo, em 26, que pacientes, os contactantes que têm, em 26,5% desses pacientes, a gente já vai identificar espessamento. E olha a diferença com quem é negativo, que só apenas 3,3%. Então, no caso de contatos domiciliares, a gente vai fazer como se fosse o mesmo protocolo do paciente, da hanseníase, mas nesse caso, os nervos mais acometidos vão ser o tibial e o fibular comum. Então, o protocolo de rastreio dos contactantes, a gente vai avaliar 10 a 14 pontos nos nervos principais. Então, é como se a gente fizesse o exame igual do paciente com hanseníase, a gente vai avaliar os contatos domiciliares. E mais de 20% dos nervos que a gente avaliar tiver espessamento, assimetria, a gente vai suspeitar de neuropatia rancênica. Então, que o ultrassom entra nesse. Muitas vezes o paciente tem lesão de pele, fica mais fácil você fazer o diagnóstico de hanseníase. Então, ele tem uma lesão, que é uma lesão, o principal dado que ela não tem sensibilidade. Então, você testa a sensibilidade, é uma lesão sem sensibilidade, sempre tem que ter em mente a hanseníase como diagnóstico.
mas tem paciente que tem a hanseníase neural pura, que ele não tem lesão de pele. Então, é um acometimento exclusivamente do nervo. Então, nesse caso, o diagnóstico clínico ou de suspeitar dessa hanseníase é muito mais difícil, é aí que o ultrassom faz a diferença. Então, no algoritmo prático, você vai identificar os suspeitos, vai fazer anamnese para ver se tem sintoma, vai dosar ali o anti-PGLI, ver se é positivo ou não, se não tiver BCG. Então, você vai ver toda a parte clínica, né, da história, vai realizar a ultrassom de alta frequência em busca de áreas de aumento seccional do nervo, de alterações de fascículos de Doppler positivo. Nos casos de neurite, você vai tratar e vai monitorar com ultrassom de alta frequência, então, para ver se tem uma melhora, e lembrar que aqui já está entrando, e no futuro provavelmente vai entrar ainda mais a elastografia desse nervo, e vai acompanhar a evolução do aumento da área seccional e da rigidez. Então, o laudo, a gente vai descrever os nervos avaliados, colocar a medida dessa área seccional e qual o valor de referência. A gente vai dizer se essa é a textura do tá íntegro, se o nervo está borrado, está totalmente perdido, essa morfologia normal. A gente vai classificar se o Doppler é ausente ou positivo e concluir se é ou não compatível com uma neuropatia rancênica. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Então, a gente costuma fazer essa tabela, colocar o NAR mediante BA, o fibrilar comum, e aqui as medidas do túnel e pré-túnel, tanto direito quanto esquerdo, aqui os valores de referência. Então, nos nervos aqui alterados, então a gente vai dizer que tem, ó, espessamento focal, a região que tem essa alteração na ecotextura. Aqui, no caso, como não tinha Doppler positivo, a gente não colocou que tinha aqui, mas você pode escrever também, que sem aumento da vascularização ao Doppler, ou você só coloca aumento da vascularização ao Doppler naqueles pacientes que têm o aumento da vascularização. Então, você descreve e a gente conclui, então, que tinha aqui, nesse caso, tinha sinais de neuropatia nos nervos mediano, fibulares e tibiais, e que esses achados, né, de espessamento neural múltiplo sugerem mononeuropatia múltipla ou polineuropatia com assimetria e focalidade. Então, isso aliado à correlação de dados clínicos e epidemiológicos deve levar a pensar em neuropatia na hanseníase. Esse foi uma tese do Glauber, que é uma referência no ultrassom de nervos para hanseníase. Então, ele fez lá na USP Ribeirão, então, que é um centro de estudo mesmo de hanseníase. Então, a gente utiliza esse artigo aqui dele, da tese dele eu não sei se foi mestrado ou doutorado. Então, a gente analisa essa tese dele aqui com que ele descreveu os principais achados, né? E até como concluir ali essas frases, então a gente vai encontrar aqui nesse artigo. Para padronizar esse laudo, se o paciente, muitas vezes é comum vir paciente de outras regiões, então tendo esse laudo bem padronizado, para que isso depois possa ser comparado, para avaliar tratamento, e tudo, né? Então é super importante você fazer todo certinho o laudo para que você consiga, você mesmo, ou outra pessoa que pegar o paciente para fazer exame depois, consiga comparar. Por isso, esses pontos de padronização de medidas dos nervos, do túnel para túnel, quais nervos você mede, para que isso seja reprodutível. Então, de mensagens finais, lembrar que o ultrassom de alta frequência, ele é sensível, ele é um exame objetivo e é reprodutível, justamente porque a gente tem essa padronização. Ele detecta a neuropatia antes da perda funcional, e aqui a principal indicação dele é justamente a gente detectar isso para que o paciente seja tratado e não desenvolva uma perda funcional, que muitas vezes depois pode ser irreversível. A elastografia, então, vamos lembrar que agrega valor principalmente no segmento. Então, vamos deixar essa caixinha ali na mente. Nem sempre a gente vai usar isso agora, mas lembrar que talvez no futuro seja um dado que ajude muito. E que o ultrassom de alta frequência, junto com a sorologia, é a melhor triagem em pacientes, em contactantes de pacientes com hanseníase. Certo? É isso. Muito obrigado.